Bom, gente, então vamos começar a terceira aula do curso de Grupos e Corpos, ou Estruturas Algébricas 2. Então, essa aula a gente vai falar dos teoremas de Lagrange, de Euler, de pequeno teorema de Fermat, teorema de Cayley e isomorfismos e produtos diretos de grupos, tá? Então, vamos começar falando sobre classes laterais. Para isso, vamos fixar H, um subgrupo de G, tá? Então, sempre G e H são... G vai ser um grupo e H vai ser um subgrupo de G. Então, se Gzinho é um elemento de G, a gente define a classe lateral esquerda de H, associada a esse Gzinho, como sendo esse conjunto, G vezes H, denotado por G vezes H, certo? Ou seja, esse é o conjunto, por definição, de todos os produtos da forma G vezes Hzinho, onde Hzinho está variando nos elementos de H. Analogamente, a gente define classe lateral à direita, tá? Como sendo HGzinho, ou seja, vão ser todos os produtos da forma H vezes Gzinho com H variando em H. Tá? Então, são as classes laterais. Observação é que se G for um grupo abeliano, então classes laterais à direita e à esquerda vão coincidir, né? Porque eu posso trocar a ordem de G e H aqui. Então, eu vou sair do GH e vou chegar no HG. Eles vão coincidir. Por exemplo, se a gente pensar no Z6 como sendo o nosso grupo G e o subgrupo como sendo o grupo de dois elementos, H e 3, obviamente são um subgrupo de Z6, então a gente pode falar sobre classes laterais. Aqui nesse caso o Z6 é um grupo abeliano, portanto as classes laterais esquerda e direita vão coincidir, certo? E mais que isso, se você observar as fórmulas, por exemplo, 0 mais H, o que seria a classe lateral associada ao zero, é o elemento identidade de G. Isso é simplesmente 0,3. Mas esse conjunto coincide com 3 mais H, né? Porque 3 mais 0 dá o 3 e 3 mais 3 dá o 0 em Z6, tá? Da mesma forma, 1 mais H vai coincidir com 4 mais H, pelo mesmo motivo, e 2 mais H vai coincidir com 5 mais H. Então, nesse caso, a gente tem três classes laterais distintas, tá? E, além disso, as classes laterais da direita e à esquerda coincidem pelo fato dos grupos serem, do grupo ser abeliano. Ok. Mais outro exemplo, vamos considerar aqui o caso agora de S3, né? São todas as simetrias do triângulo equilátero, ou, em outras palavras, são todas as permutações de três vértices, né? de três pontos, de 1, 2, 3 no caso. Então a gente já sabe que o S3 é dado por esse lista de elementos, né? Tem 6 elementos. E vamos tomar H como sendo esse subgrupo de 3 elementos, certo? Vamos ver quem que são as classes laterais à direita e à esquerda de H. Bom, se a gente olhar então as classes laterais à direita e à esquerda, a gente pode pensar no primeiro caso trivial, que seria a classe lateral associada à identidade. Nesse caso, obviamente, a identidade comuta com todo mundo, então a classe lateral esquerda e direita vão comutar, né? E, além disso, só fazer a conta aqui, multiplicar, né? Esses caras pelo ciclo 1, 2, 3, a gente vai checar também que 1, 2, 3 vezes H é igual a H vezes 1, 2, 3, ou seja, não necessariamente os elementos coincidem, mas como conjunto, porque esse aqui é um conjunto, os conjuntos são iguais, tá? Da mesma forma, 1, 3, 2 vezes H vai ser igual a H vezes 1, 3, 2, e tudo isso vai ser igual a H. Então a gente tem todas essas igualdades de classes laterais. Nota que esse grupo a gente já viu nas primeiras aulas que esse grupo ele não é abeliano, tá? Isso aqui, essa fórmula não diz, essas fórmulas não estão dizendo que esse elemento 1, 2, 3 ou 1, 3, 2 comuta com todo elemento de H. Ele está falando que esses dois conjuntos são iguais, tá? Isso aqui é importante vocês observarem essa diferença. Então a gente, vamos olhar agora para mais outras classes laterais. Então a gente tem 1, 2 vezes H é igual a H vezes 1, 2. 1, 3 vezes H é igual a H vezes 1, 3. 2, 3 vezes H é igual a H vezes 2, 3.
E tudo isso, se a gente fizer a continha aqui, a gente vai chegar que essa classe lateral é esse conjunto desses dois ciclos aqui, né? Formado por essas três composições. Tá? Observa também que desse exemplo já é claro, né, do anterior também, só que eu esqueci de falar, mas esses conjuntos não são subgrupos, tá? A não ser, obviamente, nesse caso. Por exemplo, H vezes 1 vezes H é um subgrupo, porque no fim das contas deu igual a H. Mas olha aqui, nesse caso de baixo, isso não é um subgrupo, porque o elemento identidade não está nele, né? Todo subgrupo contém um elemento identidade, a gente já viu isso. Então, como eu falei, as classes laterais com relação a esse grupo H aqui, as laterais à direita e à esquerda coincidem, né? Então aqui a gente tem duas classes laterais, basicamente, a classe lateral do H e a classe lateral desses três, formada por essas três transposições. E em todos os casos a gente viu que a classe lateral à direita e à esquerda coincidem, tá? Como eu falei, isso não é sempre o caso, tá bom? Por exemplo, se a gente tivesse tomado o subgrupo de S3 como sendo esse subgrupo isomorfo a Z2, né, com dois elementos, então não ia valer que as classes laterais coincidem. Para isso, basta a gente achar um contra-exemplo, né? E aqui a gente pode checar que nesse caso, se a gente fizer a transposição 2,3 vezes K, o que a gente vai ganhar é 2,3 vezes a identidade, que é o próprio 2,3. 2,3 vezes 1,2, que vai ser igual a esse 3 ciclo 1,3,2. E por outro lado, se a gente fizer K vezes 2,3, de novo, a gente vai ganhar, obviamente, 2,3 aqui, porque vai ficar a identidade vezes o 2,3. Mas quando a gente fizer 1,2 vezes 2,3, a gente vai ganhar esse 3 ciclo 1,2,3. Portanto, esses dois caras não são iguais, certo? Então, em geral, o que a gente pode dizer sobre classes laterais é que elas coincidem quando o grupo é abeliano. Caso contrário, tem que ser checado, tá bom? Bom, é um lema bastante importante, tá? Então, essas propriedades, todas elas aqui, de 1 a 6, são extremamente importantes para a gente checar algumas propriedades mais para frente, mas esse lema diz que as seguintes condições aqui são equivalentes, tá? Sobre classes laterais, né? Então, dizer que a classe lateral associada a G1 é igual à classe lateral associada a G2 é a mesma coisa de dizer que a classe lateral à direita associada a G1 menos 1 é igual à classe lateral à direita associada a G2 menos 1, que é a mesma coisa de dizer que G1 está contido, que a classe lateral de G1 está contida na classe lateral de G2, que é a mesma coisa de dizer que G1 está contido na classe lateral de G2, que é a mesma coisa de dizer que a interseção das duas classes laterais é não vazia, que é a mesma coisa de dizer que esse produto pertence a H. Então vamos provar esse lema. Desculpa, na verdade eu quero deixar como exercício esse lema. Tá, desculpa. Eu tinha escrito a demonstração, mas eu decidi deixar como exercício. Bom, enfim, todas as condições aqui, elas são bem facinhas de se provar, tá? E é bom para treinar a definição de classe lateral, tá bom? Então, fica de exercício a demonstração desse resultado. Bom, uma coisa que a gente pode observar aqui, e que a gente vai demonstrar, na verdade, é que as classes laterais, tanto a direita quanto a esquerda, tanto faz, elas vão particionar o grupo. O que significa particionar o grupo? Significa que eu consigo decompor o grupo G como sendo a união disjunta das classes laterais, tá bom? Então, é exatamente isso que esse teorema diz. Então, se aqui é o contrário, tá? Aqui é H um subgrupo de G. Então, se H é um subgrupo de G, G pode ser escrito como a união disjunta das classes laterais à esquerda. Tá? Esse pontinho em cima da união significa união disjunta, tá bom? Que a união é óbvio, né? Que G é a união das classes laterais é óbvio, porque cada Gzinho pode ser escrito como G vezes Z, e G vezes Z, obviamente, está contido na classe lateral do GH. Então, ok. Para provar que é a união disjunta, a gente tem que provar que esses conjuntos são 2A2 disjuntos, tá? Bom, então vamos pegar dois elementos, G1 e G2, eu quero provar que as classes laterais, se elas são diferentes, elas são disjuntas, tá bom? Ou seja, é equivalente a provar que se elas têm interseção, né, que se a interseção é não vazia, então elas coincidem, tá? Mas isso aqui segue do lema anterior, né? O lema anterior diz que se a interseção é não vazia,
então elas têm que coincidir, certo? Porque, olha só, a interseção não vazia, que é o 5, implica no 1, ou seja, as classes laterais coincidem, tá bom? Então, essa união é disjunta, e, portanto, o grupo G pode ser escrito como sendo particionado, né? Ele é particionado usando as classes laterais. À esquerda, nesse caso, mas uma observação óbvia é que esse mesmo resultado poderia ser demonstrado exatamente da mesma forma, usando classes laterais à direita. Tá certo? Ok, então agora a gente define o índice de um subgrupo H dentro de G como sendo a quantidade de classes laterais. Tá certo? Então, por definição, o índice de H em G é a cardinalidade, é a quantidade de classes laterais que eu tenho de H em G. Tá? Essencialmente, você está falando o seguinte: pega G, escreve como sendo uma união disjunta das suas classes laterais e conta quantas você tem. Tá bom? Esse é o índice. Proposição bastante simples de se demonstrar, que a gente vai ver aqui, é que a quantidade de classes laterais à esquerda coincide com a quantidade de classes laterais à direita. Tá? Então, esse índice ali poderia ser definido igualmente usando classes laterais à direita e o número ia ser o mesmo. Tá bom? Então, para demonstrar esse resultado, o que a gente vai fazer é definir uma função, que eu vou chamar de φ, que ela sai do conjunto das classes laterais à esquerda e chega no conjunto das classes laterais à direita. E o que eu vou demonstrar é que essa função ela é uma bijeção, portanto, esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Tá? O conjunto das classes laterais à direita e à esquerda tem a mesma cardinalidade. Bom, por definição, a φ ela vai pegar uma classe lateral da forma GH e vai levar nessa classe lateral HG-1. Tá bom? Então, pega uma classe lateral à esquerda e leva numa classe lateral à direita. Primeiro passo é provar que essa função φ é bem definida, né? Porque eu posso ter duas classes laterais representadas por elementos G1 e G2 diferentes, mas as classes laterais são iguais. A gente já viu exemplos disso nos slides anteriores. Né? Então vamos assumir que G1H é igual a G2H, então a gente tem essa igualdade de classes laterais, né? Pelo lema, de novo, né, isso vai implicar, pelo lema inicial que eu deixei como exercício, isso vai implicar que essas classes laterais agora à direita são iguais, tá? Que HG-1 é igual a HG2-1, né? Mas isso aqui é simplesmente está dizendo que a φ aplicada na G1H é igual a φ aplicada na G2H, né? Por definição, isso é φ aplicado em G1H. E por definição, isso é φ aplicado em G2H. Portanto, mesmo G1 e G2 sendo diferentes, desde que as classes laterais coincidam, a função φ vai coincidir nesses dois casos. Então ela está bem definida. Bom, agora eu quero provar que ela é uma bijeção. Para provar que ela é uma bijeção, basta eu exibir o inverso, né? De propriedades básicas de funções, a gente sabe que isso é equivalente a mostrar que uma função é uma bijeção. Então a inversa que eu vou definir é essa função ψ, que agora ela vai sair do conjunto das classes laterais à direita e vai chegar no conjunto das classes laterais à esquerda. E o que a ψ faz é pega a classe lateral à direita HG e manda em G-1H. Para provar que ela é inversa da φ é trivial, tá, gente? Então fica como exercício, aplica φ, aplica ψ, que você vai ver que você vai, no fim das contas, simplesmente multiplicar pela identidade. Então, as duas classes... Bom, quando você faz φ e ψ, você vai primeiro aplicar G, vai multiplicar pela identidade, depois vai aplicar G-1, que vai fazer uma volta na outra, tá? Então fica como exercício. Outra proposição bastante interessante e simples de, basicamente uma observação, é que a cardinalidade das classes laterais todas coincidem, tá? Na verdade, todas coincidem com H e, em particular, todas coincidem, tá? Então, a cardinalidade da classe lateral à esquerda associada a Gzinho é a mesma cardinalidade do grupo H, tá? E, em particular, está falando que todas as classes laterais coincidem, né? Porque todas vai ter a mesma cardinalidade de H. A demonstração, a ideia é muito parecida com a da proposição anterior, e simplesmente eu vou definir uma bijeção de H para GH. Então, se eu tenho uma bijeção, essas duas cardinalidades coincidem, e essa bijeção nada mais vai ser do que mandar um elemento H no elemento GH. Tá? Essa função, obviamente,
bem definida, que não tem escolha de nada, né? Não foi igual ao caso anterior, que a gente poderia ter elementos representados de forma diferente, aqui não existe isso. E essa função é uma objeção, porque eu consigo exibir a inversa dela. Tá? A inversa dela, ela vai pegar um elemento dentro de... Aqui deveria ser GH, tá, gente? Aqui deveria ser GH, eu fiz ao contrário. Então, aqui vai pegar um elemento em GH e vai levar em H. Aqui a psi de GH seria igual a H, tá bom? E um inverso da outra, portanto, essas cardinalidades coincidem. Perfeito. Então, propriedades importantes, viu? Sobre classes laterais. A quantidade de classe lateral à direita é exatamente a quantidade de classes laterais à esquerda, tá? Então eu poderia ter definido o índice, tanto faz, do jeito que eu quero definir o índice, eu poderia ter definido como sendo a quantidade de classes laterais à esquerda ou à direita, não faz diferença. E essa outra proposição diz que a cardinalidade de todas as classes laterais coincidem com a cardinalidade do grupo H, do subgrupo H. Finalmente, teorema de Lagrange. Então, o teorema de Lagrange diz que se G é um grupo finito e H é um subgrupo, então vale essa igualdade aqui, ou seja, a ordem de G é igual ao índice de G em H, o índice de H em G, vezes a ordem de H. Em particular, obviamente, está falando que a ordem de um subgrupo sempre divide a ordem do grupo. Demonstração. Vamos tomar G1H, G2H, até G, índice de H em G vezes H, todas as classes laterais distintas de G. Tá? A gente sabe que, por definição de índice, essas são exatamente todas as classes laterais distintas, né? Então, a gente sabe, pelo resultado que a gente provou no slide anterior, que G é a união disjunta das suas classes laterais distintas. Então, G é a união de todas essas classes laterais aqui, certo? Mas isso implica, como a união é disjunta, implica que a ordem de G é simplesmente a soma dessas ordens. Mas a gente acabou de ver no slide anterior que todas essas ordens aqui coincidem com a ordem de H. Então isso aqui é simplesmente índice de H em G, que é a quantidade que essa soma varia, vezes a ordem de H, que é exatamente o que o resultado queria, né? A ordem de G é igual ao índice de H em G vezes a ordem de H. Como eu falei, corolário, que a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo. Em particular, se eu tenho um Gzinho, a ordem do Gzinho vai ter que dividir a ordem do grupo, porque a ordem desse Gzinho é precisamente a ordem do grupo cíclico, do subgrupo cíclico de Gzão gerado pelo Gzinho, certo? Então isso é um corolário bastante simples, né, pelo teorema de Lagrange, que sai pelo teorema de Lagrange, mas ela é bastante interessante, a gente vai usar muito isso, tá? Então não só a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo, mas como também a ordem de qualquer elemento do grupo divide a ordem do grupo. Corolário, se a ordem do grupo é prima, então esse grupo tem que ser cíclico, né, gerado por qualquer elemento que não seja identidade. Em particular é cíclico, né, como eu acabei de falar. Então, a ordem prima significa que o grupo é cíclico e é gerado por qualquer elemento que não seja identidade. Bom, a demonstração disso ela é extremamente simples, segue do teorema de Lagrange, né? Porque se você pega um elementinho qualquer, a ordem desse elemento tem que dividir a ordem do grupo, pelo corolário aqui, mas a ordem do grupo é P, certo? É prima. Então, o único número que divide um primo, diferente do 1, é o próprio primo, ou seja, a ordem do Gzinho tem que ser exatamente P, ou seja, esses dois conjuntos coincidem. O corolário. Se a gente tem uma cadeia de subgrupos, então se eu tenho K subgrupo de H, subgrupo de G, então para calcular o índice de K em G, ou seja, do subgrupo menor dentro do subgrupo maior, eu posso fazer essa conta por pedaços. Basta eu calcular o índice de H em G e multiplicar pelo índice de K em H, tá bom? Demonstração, a gente sabe pelo teorema de Lagrange, que a ordem de G é o índice de H em G vezes a ordem de H. Teorema de Lagrange agora aplicado para o subgrupo K dentro de H, a gente sabe que a ordem de H vai ser o índice de K em H vezes a ordem de K. E agora aplicado para o subgrupo K dentro de G,
a gente sabe que a ordem de G vai ser igual ao índice de K em G vezes a ordem de K. Pondo tudo isso junto, a gente consegue concluir a seguinte coisa, né, que o índice de H em G vezes o índice de K em H vai ser igual, usando essas equações aqui, o índice de H em G é justamente a ordem de G dividida pela ordem de H, pela primeira equação. Primeira equação aqui. A segunda, o índice de K em H vai ser igual à ordem de H dividido pela ordem de K, pela essa segunda equação, certo? Então o H se cancela com o H nessa conta, a ordem de H se cancela com a ordem de H, e o que a gente ganha é a ordem de G sobre a ordem de K, mas pelo teorema de Lagrange, isso é exatamente o índice de K em G. Ok. Então, a gente sabe do seguinte, né? O teorema de Lagrange diz pra gente que se você tem um subgrupo H dentro de G, então a ordem de H divide a ordem de G. Pergunta natural de se fazer é se o oposto é verdade. O que significa o oposto? Significa a seguinte pergunta. Se N é um número que divide a ordem de G, a gente pode afirmar que existe um subgrupo de G cuja ordem é exatamente esse N? Tá? A resposta é não. Em geral é não. Tá? Um contra-exemplo é o A4. O A4 ele tem ordem 12, né? Porque o A4 ele é um subgrupo de S4 e a ordem é exatamente a metade da ordem de S4, se você lembrar da aula de permutações, certo? Então, 6 é um número que divide 12, mas eu afirmo que 6, que não existe um subgrupo de ordem 6 dentro de A4. Para demonstrar isso, vamos supor que existe, chegando a uma contradição. Né? Então, suponha que tal grupo exista, tal subgrupo de A4 exista. Bom, como a ordem de A4 é 12, né, o teorema de Lagrange diz pra gente, então, que o índice de H em G tem que ser 2, certo? Porque isso vai ter que ser igual à ordem de G dividido pela ordem de H, né? Ou seja, 12 dividido por 6, 12. Ou seja, isso está dizendo explicitamente que existem somente duas classes laterais distintas de H em G. G aqui é o A4, tá, gente? Nesse exemplo. Então, as classes laterais distintas vai ser a classe lateral da identidade, que sempre está lá, e a classe lateral de G, para algum G que não esteja em H. Aqui, qualquer G que não esteja em H funciona por aquele lema que a gente viu num dos primeiros slides, tá? Então, essas são as duas únicas classes laterais distintas, são essas duas. Agora, como esse Gzinho não está em H, tá? Isso implica que a GH tem que ser igual a HG, de novo pelo lema, tá, gente? Pelo lema lá de cima. Então, isso aqui implica que GH tem que ser igual a HG, certo? Mas, porque caso contrário, você teria HG, por exemplo, como sendo H, o que não pode, certo? Porque o G não tem H. E, portanto, dessa equação, a gente ganha que GHG menos 1 é igual a H, certo? Ou seja, eu peguei um elemento qualquer, Gzinho, que não esteja em H, e acabei de mostrar que vale essa equação. Ou seja, que quando a gente pega um elementinho H, Hzinho, e conjuga, isso aqui chama conjugar, tá? Quando você multiplica a esquerda por G e a direita por G menos 1, significa que você está conjugando pelo Gzinho. Então, essa equação está falando que qualquer elementinho H, qualquer elemento Hzinho de H, eu posso conjugar por um elemento G qualquer que não esteja em H e o resultado vai estar em H. Beleza. Agora a gente sabe do seguinte, a gente sabe que existem 8 triciclos, tá? Em A4. Mas o A4 ele é um grupo de ordem 12, certo? E, portanto, os elementos de A4 ou vão estar em H ou vão estar em GH, porque o A4 é a união disjunta desses dois caras aqui, certo? Então, desses 8 triciclos, pelo menos 2 vão ter que estar dentro de H, né? Porque esses dois conjuntos têm 6 elementos cada um deles. Então, isso implica que H vai conter pelo menos um triciclo. Na verdade, vai conter, né, pelo menos dois triciclos, mas contém um.
Vamos assumir sem perda de genialidade que o 3 ciclo que está dentro de H é o ciclo 1, 2, 3. Poderia ser qualquer outro, não vai fazer diferença nenhuma no fim das contas. Tá? Então, o ciclo 1, 2, 3 está em H, como o H é um subgrupo, o inverso dele também está em H, ou seja, o ciclo 1, 3, 2 também está em H. E lembra que a gente sabe que quando eu pego um elemento de H e conjugo por qualquer elemento Gzinho, o resultado de novo está dentro de H. Isso eu vou usar aqui agora. Então, exatamente o que eu falei, como isso aqui, GH, G-1 pertence a H, para todo Hzinho em H, vale a seguinte, e para todo Gzinho que não esteja em H, então vale a seguinte conta. Então eu posso pegar o elemento 1, 2, 3, que eu estou assumindo que está dentro de H, e conjugar pelo elemento 1, 2, 4. Então eu vou ganhar essa equação, que vai me dar que o 3 ciclo 2, 4, 3 está dentro de H, né? Porque essa conjugação pertence a H. Da mesma forma, quando eu conjugo o elemento 1, 2, 3 pelo 2, 4, 3, eu vou ganhar que o ciclo 1, 4, 2 também está em H. Então esses dois ciclos também estão em H, usando só que o 1, 2, 3 estava em H. Então olha o que a gente tem. Então a gente tem em H a identidade, o ciclo 1, 2, 3, porque a gente assumiu assim, o inverso do 1, 2, 3, que é o ciclo 1, 3, 2, o 2, 4, 3, que a gente acabou de ver aqui nessa equação, o inverso do 2, 4, 3, que é o 2, 3, 4, o 1, 4, 2 e o inverso do 1, 4, 2, que é 1, 2, 4. Isso aqui está dando para a gente uma cardinalidade maior do que 6. Né? Isso aqui implica que H tem que ter cardinalidade maior ou igual que 7, que é uma contradição, porque a gente está assumindo desde o começo que H tem ordem 6. Bom. Ok, então isso dá um contra-exemplo sobre a recíproca do teorema de Lagrange. Então, não necessariamente todo número que divide a ordem do grupo vai ter um subgrupo dentro do grupo, cuja ordem é exatamente aquele número. Tá? Uma observação que a gente fez nesse exemplo foi do seguinte, que assumindo que o elemento 1, 2, 3 estava em H, né, a gente tinha um 3 ciclos, assumi que 1, 2, 3 estava lá dentro. A gente construiu todos os outros três ciclos, tá? Então, esses caras aqui, esse aqui, esse outro, esse e esse são todos os 3 ciclos, tá? De S3, desculpa, todos os 3 ciclos de A4. Então, a partir desse ciclo, a gente construiu todos os outros, fazendo o quê? Conjugando. A gente pegou 1, 2, 3 e começou a conjugar com todos os elementos de G, que no caso é A4, tá? O ponto é que isso não foi por acaso, isso vale em geral. Então, dados dois ciclos, que eu vou chamar de tal e mi, dentro de Sn, né? Se eles tiverem eles têm o mesmo comprimento, se somente se eles são conjugados por algum elemento de Sn. Ou seja, vai existir um elemento G de Sn, tal que um é conjugado do outro, ou seja, mi é igual a G tal G menos 1. É isso que significa conjugado, tá? Como eu expliquei antes. Então, a demonstração, a gente tem duas direções para checar. Então, a ida, né? Vamos assumir aqui que eles têm o mesmo comprimento e eu quero achar um elemento G que vai mandar um no outro via conjugação. Então, vamos supor que tal é esse ciclo de comprimento K, então A1, A2 até AK, e Mi é um ciclo também de comprimento K por hipótese, que eu vou chamar de B1, B2 até BK. A ideia é construir o G. Então vamos definir o G, o elemento Gzinho, da seguinte forma, tem que ser uma permutação, né? Então a permutação ela vai mandar os AIs nos BIs para todo I, e nos outros elementos, diferente dos AIs, eu vou definir de qualquer forma que G seja uma objeção. Não faz diferença aqui, tá? Desde que G seja uma objeção. Ok. Isso está dizendo então que os únicos elementos que vão nos BIs são os AIs. E, reciprocamente, usando a G-1, todos os elementos que vão nos AIs vão ser os BIs. Ok. Então vamos ver o que acontece agora. O que é G tal, G-1 de BI? Lembra aqui quem que era tal e quem que era Mi, tá? O tal é os dos AIs e Mi é o dos BIs. É o ciclo dos AIs e o ciclo dos BIs. Ok, então G tal, G-1 de BI vai ser G tal de AI, por definição da G.
Mas o tal, ele manda o AI no AI mais 1. Então, isso aqui é G de AI mais 1. Mas o G, ele manda AI, vou chamar de J agora, mandar J no BJ. Então, o G do AI mais 1 vai ser BI mais 1. Mas isso aqui é, por definição, o que a MI faz no BI. Né? A MI é o ciclo dos BIs. Ok, então eu acabei de mostrar aqui que G tal G-1 coincide nos BIs. Então vamos pegar agora um X, um elemento diferente dos BIs, e eu quero ver que coincide lá também. Então vamos pegar X, um elemento diferente de BI para todo I. Como eu falei, como a G é uma bijeção, foi definida como uma bijeção, os únicos elementos que vão dos AIs para os BIs é os próprios AIs e BIs. Né? A G manda os AIs nos BIs e a G-1 manda os BIs nos AIs. Então, como o X é diferente de todos os BIs, então o G-1 desse X não pode cair em nenhum dos AIs. Portanto, G tal G-1 de X vai ser o tal aplicado nesse cara aqui vai fixar ele, porque o tal só move os BIs. Desculpa, o tal só move os AIs. Né? Aqui é a definição do tal, ele só move os AIs. Nos elementos diferentes de AIs ele não faz nada, ele fixa. Definição de ciclo. Então, como esse cara é diferente de todos os AIs, o tal aplicado nesse cara tem que ser igual a ele próprio. Então, vai ficar G-1 de X, mas isso aqui é igual ao próprio X. Mas como o X é diferente de todos os BIs, o Mi também não faz nada com X. Então, isso é igual ao Mi de X. Então, a primeira equação está falando que eles coincidem nos BIs, o G tal, G-1 e o Mi. E aqui está falando que os dois coincidem também nos elementos diferentes de BIs. Portanto, essas duas funções são iguais e provam uma direção. Para demonstrar a volta, vamos assumir que elas são conjugadas e eu quero provar que tem o mesmo comprimento. Né? Então, vamos pegar tal, um ciclo, A1 até AK, e vamos pegar Gzinho, um elemento de Sn qualquer. Eu quero demonstrar que a conjugação de tal por esse elemento G vai ser um ciclo de comprimento igual. Então eu vou dar explicitamente quem que é esse ciclo. Estou dizendo aqui que esse ciclo é justamente esse cara aqui. Nota que esse ciclo obviamente tem comprimento K, porque G é uma objeção. Então aqui tem K diferentes elementos. Né? Então para demonstrar essa afirmação basta a gente ver que de fato quando a gente aplica G tal G-1 num elemento é a mesma coisa de aplicar esse ciclo num elemento. Tá? Ok. Então, se eu fizer G tal G-1 no elemento da forma G de AI, isso aqui por definição vai ser G tal de AI, mas o tal manda o AI no AI mais 1, então isso vai ser G de AI mais 1. Beleza. Se eu pegar agora o X, um elemento diferente de G de AI para todo I, então pelo fato de G ser uma objeção, isso implica que G-1 de X vai ser diferente de AI para todo I. Portanto, quando eu fizer G tal G-1 de X, certo? Isso é tal de G-1 de X, mas o tal não faz nada com G-1 de X, porque G-1 de X é diferente dos AIs e tal só mexe nos AIs. Portanto, essa equação aqui fica G-1 de X, que é igual ao próprio X, certo? Mas... beleza, então... só não falei aqui, né? Obviamente, X aqui é a mesma coisa de eu aplicar esse ciclo no X, tá? Porque o X, por definição, é diferente do G de AIs, então esse ciclo aqui fixa o X. Então essa primeira equação está dizendo para nós que G tal G-1 e esse ciclo coincidem nos elementos da forma G de AI, e a segunda equação está falando que G tal G-1 e esse ciclo coincidem nos elementos diferentes de G de AI. Isso demonstra o resultado. Bom, vamos falar agora dos teoremas pequeno teorema de Fermat e o teorema de Euler. Tá? Então, para falar do teorema de Euler, eu preciso definir a função φ de Euler. Então, definição, a função φ de Euler é uma função dos números naturais para os números naturais, tal que, por definição, φ de 1 é igual a 1, e o φ de 1n vai ser justamente a quantidade de elementos maior ou igual que 1, menor que n, que são coprimos com n. Tá? Lembrem que na aula 1, por definição, a gente chamou esse UN como sendo exatamente os elementos de AN que são coprimos com N.
né? Junto, isso aqui a gente viu que era um grupo junto com um produto, né? Produto de números inteiros. Um grupo abeliano, inclusive. Então, essa função phi de Euler, o que ela está fazendo é simplesmente mandando, definindo o phi de um n como sendo justamente a ordem desse grupo, o de n. Tá? O teorema de Euler diz o seguinte, que se A é um número inteiro qualquer e n é um número natural qualquer, tal que o MDC entre A e n é igual a 1, eles são coprimos, então vale essa igualdade modular aqui. Ou seja, A elevado a φ de n é igual a 1 módulo n. Tá? Demonstração é bem simples, então vamos chamar de B um elemento de Zn que seja um representante de A, um representante desse número A, que é um número inteiro qualquer. Ou seja, B e A são congruentes módulo n. Né? Então, eu sei que B elevado a φ de n é igual a 1 módulo n, certo? Por quê? Porque B é um elemento de UN, né? Pelo fato de B ser um representante de A, implica que o B e o N são coprímos também. Então, B é um elemento de UN e, portanto, a ordem de B vai dividir a ordem de UN, que é exatamente o φ de N. Né? Isso aqui me diz exatamente essa equação aqui, pelo teorema de Lagrange. Né? Logo, se o B elevado a φ de N é igual a 1 mod N, então, como o B e o A são congruentes, mod N, então A elevado a φ de N é igual a 1 mod N também, que é o que a gente queria demonstrar. Esse resultado é bem simples de demonstrar, mas ele é bem poderoso, tá? Tem bastante aplicação legal em teoria de números, em teoria de computação, em várias coisas. O pequeno teorema de Fermat é um corolário, basicamente, do teorema de Euler, tá? Então, se A é um número inteiro e P é um número primo, que não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 mod P. Tá? Demonstração é que se P não divide A, então eles são coprimos. Mas aí o teorema de Euler diz para mim que A elevado a φ de P tem que ser congruente a 1 mod P. Mas φ de P é exatamente P menos 1. Né? Isso é uma observação simples, porém bastante importante também. Tá? Que φ de um primo é P menos 1. Certo? A φ conta exatamente quantos números coprimos tem menores do que um número qualquer. Então, a quantidade de números coprimos com primo é P menos 1. Ok. Então, vamos falar agora de isomorfismos, certo? Então, a gente já viu a ideia, tá, por trás de isomorfismo e agora a gente vai formalizar isso de um jeito que vai ser bastante importante. Então, dois grupos G e H. Então, G com produto que eu vou chamar de pontinho e H com produto que é o círculo, ou composição, tanto faz. Eles são isomorfos, por definição, se existe uma bijeção entre os conjuntos G e H que preserva o produto entre esses grupos. Preserva nesse sentido aqui. Ou seja, que fazer o produto antes e aplicar φ é a mesma coisa que aplicar φ primeiro e fazer o produto no grupo H. Tá? Então, φ de A vezes B é igual a φ de A, produto agora em H, esse aqui é o produto em G, esse aqui é o produto em H, de φ de A com φ de B. Essa função ela é chamada de isomorfismo. Tá? A função φ é chamada, os grupos são chamados isomorfos e a função φ é chamada de isomorfismo. E nesse caso a gente usa a seguinte notação aqui. Então, sempre que eu usar essa notação, eu estou querendo dizer que G e H são isomorfos, ou seja, existe uma bijeção entre os conjuntos G e H, tal que essa bijeção satisfaz essa condição aqui do produto. Tá? Ela preserva o produto. Isomorfismos são importantes porque a gente pode ver grupos em diferentes pontos de vista, vamos dizer assim, diferentes perspectivas que às vezes ajudam a gente a enxergar coisas melhor. Tá? Então, usando isomorfismo, aqui alguns exemplos, a gente pode ver vários grupos aditivos como sendo grupos multiplicativos, e vice-versa, obviamente, né? Porque isomorfismo é uma bijeção, então tem inversa. Então, como exemplo, vamos pensar no grupo Z4, então 0, 1, 2, 3, e a afirmação é que esse grupo Z4 ele é isomorfo ao subgrupo multiplicativo gerado pelo I imaginário dentro de C estrela. Então, isso aqui é um subgrupo multiplicativo. Tá?
Então aqui nesse conjunto eu tenho i elevado a zero, né, que é 1, i vezes i elevado a 1, que é o próprio i, tá aqui, i ao quadrado, que é o menos 1, e i ao cubo, que é o menos i. Então tá aqui esses elementos. Então, para provar que esses dois grupos são isomórficos, eu tenho que exibir um isomorfismo. Então, vamos definir a φ de Z4 para o grupo cíclico gerado por I, como sendo φ de K vai levar no I elevado a K. E a afirmação é que essa φ é um isomorfismo. Tá? Que é uma objeção, é óbvio. Falta eu provar simplesmente que satisfaz essa condição do produto. Tá? Esse aqui é o produto do domínio e esse aqui é o produto do contradomínio. Então, o produto do meu domínio aqui, que seria o Z4, é adição, né? É o grupo abeliano. Então, φ de m mais n, por definição, é i elevado a m mais n, mas o produto, como o produto funciona, né, em C estrela, isso é φ de m, isso é i de m vezes i de n, que por definição é φ de m vezes φ de n. Aqui agora esse produto é dentro do C estrela, ou melhor, dentro do subgrupo cíclico gerado pelo I. Né? Isso para todo o Mn, ou seja, acabei de ver aqui que fazer o produto no domínio e aplicar φ é a mesma coisa de aplicar φ primeiro e fazer o produto no contradomínio. Portanto, a gente tem um isomorfismo entre esses dois grupos. Outro exemplo bastante interessante é, de cálculo 1 a gente conhece a função exponencial. Né? A função exponencial, a gente, se você pensar no gráfico dela, é trivial de se ver, que é uma bijeção entre R e R+. Aqui é todos os R's maiores que zero, tá? Então, e ela simplesmente, essa função, que eu vou chamar de exp, que aqui, ela simplesmente vai fazer exp de x é e elevado a x. Então, por cálculo, a gente sabe que ela define a objeção. Então, a partir de agora, eu vou pensar nesses dois conjuntos, R mais e elevado a x, como sendo o mesmo conjunto, usando essa objeção que a gente tem de conjuntos aqui. Né? Bom, fica para vocês checar que quando a gente considera esse conjunto R+, visto dessa forma, com o produto dado por essa regra, então e elevado a x vezes e elevado a y é simplesmente e elevado a x mais y, isso é o produto usual dentro de R, né? que a função exponencial satisfaz, se aprende em cálculo, satisfaz essa regra. Então, checa que esse conjunto com esse produto é um grupo abeliano. Tá? E nota agora que, se eu fizer exp de x mais y, por definição é e elevado a x mais y, tá? Que, pela propriedades da função exponencial, isso é e de x vezes e de y, que é igual a exp de x vezes exp de y. Então, essa igualdade aqui está falando que tanto faz eu fazer primeiro o produto no domínio, que seria o R aqui, né, o grupo abeliano R, e aplicar exp na soma, é a mesma coisa de que eu aplicar exp primeiro e fazer o produto agora no contradomínio, que é esse conjunto. Né? E o produto nesse contradomínio, como a gente definiu aqui, a gente está usando propriedades da exponencial para isso. Bom, então exp é uma bijeção, satisfaz a condição do produto, portanto, exp é um isomorfismo. Isso fala para a gente que R abeliano é a mesma coisa que esse R mais multiplicativo. Tá? Então, muitas vezes esse tipo de conta é conveniente para a gente enxergar grupos de outras formas. Tá? Mais um exemplo, a gente sabe que o conjunto H das potências de 2 elevado a n com n inteiro, é um subgrupo do Q estrela, né? Que é o Q estrela, e Q estrela são os elementos não zero de Q. E esse aqui é um grupo multiplicativo, tá? Então esse aqui H é um subgrupo desse cara, ou seja, um subgrupo multiplicativo. E agora nota o seguinte, que a função φ de z em H, que manda um natural no 2 elevado a n, ela é claramente uma bijeção, tá? Propriedade exponencial de novo. Né? Então ela é sobrejetora, ela é injetora, e além disso,
vale a regra do produto pelo propriedades de novo exponencial. Então, φ de m mais n é igual a φ de m vezes φ de n. Isso implica que esses dois grupos aqui são isomorfos. Tá? Então, de novo, a gente está enxergando um grupo abeliano como sendo um grupo multiplicativo. Na verdade, como sendo um subgrupo multiplicativo. Ok. Observação é que isomorfismo é mais do que bijeção. Em qual sentido isso? No sentido que a bijeção não define de graça o isomorfismo. Então, se existir uma objeção entre dois grupos, não necessariamente implica que eles sejam isomorfos. Tá? Um exemplo simples é o Z6 e o S3. Tá? O S3 tem cardinalidade 3 fatorial, que é 6, e o Z6 tem cardinalidade 6. Logo, existe uma objeção entre esses dois conjuntos. Né? Qualquer conjunto com a mesma cardinalidade existe uma objeção entre eles. Contudo, esses dois grupos não são isomorfos. Tá? O motivo principal aqui é que um deles é abeliano e o outro não. E a regra que o isomorfismo tem que satisfazer com relação ao produto diz que esses produtos têm que, de certa forma, serem essencialmente o mesmo. Né? Então vamos provar isso, vamos supor que existe φ1 isomorfismo, de 16 para S3. Né? Então, em particular, ele vai ser sobrejetor. Então, todo elemento azinho de S3 vai ser da forma φ de M azinho, para algum M azinho inteiro. Aqui deveria ser Z6, tá bom? Logo, para todo A e B em S3, a gente ia ter a seguinte fórmula. A vezes B ia ser igual a φ de MAzinho, φ de MBzinho, mas eu estou assumindo que φ é um isomorfismo, então isso aqui seria igual a φ de MAzinho mais Bzinho, né? Que é igual a φ de MBzinho mais Azinho, porque 16 é abeliano, que é igual, pelo fato de ser um isomorfismo, φ de MBzinho, φ de MAzinho, mas isso é BA. Então a gente teria que AB é igual a BA para todo A e B. Isso implicaria que S3 seria abeliano, e a gente já viu que S3 não é abeliano, portanto, contradição. Tá? Então, grupos isomorfos têm essencialmente as mesmas propriedades do produto. Tá? Eles são essencialmente o mesmo. Tá? Grupos isomorfos é simplesmente uma forma diferente de se ver dois grupos. Tá bom? Proposição: se φ é um isomorfismo de grupos, φ de G para H é um isomorfismo de grupos, então as seguintes condições aqui, as seguintes propriedades são verdade. Então, primeira propriedade, que a φ a menos 1 vai ser um isomorfismo. Então, nota que φ ser um isomorfismo, isso implica que φ tem uma inversa, como uma função de conjuntos. Mas não necessariamente essa função tinha que ser um isomorfismo, ou seja, tinha que satisfazer a condição do produto. Essa proposição fala que vai satisfazer. Cardinalidade dos dois grupos são iguais. Isso, de fato, segue simplesmente do fato de φ ser uma abjeção. Se G é abeliano, então H é abeliano. E se G é cíclico, então H é cíclico. Tá? Obviamente aqui essa seta poderia ser tudo se somente se, né? Depois que 1 foi provado. Ok. Demonstração. Obviamente, como eu disse, φ menos 1 é uma abjeção, porque ela é uma função que tem inversa. A inversa da φ menos 1 é a φ. Então, basta para mostrar que φ menos 1 é um isomorfismo, eu simplesmente tenho que checar que vale a condição do produto. Então, fazer φ a menos 1 de H1 vezes H2. Isso é igual a φ a menos 1 de φ a menos 1 de H1 vezes φ de φ a menos 1 de H2. Então, isso aqui eu só estou escrevendo o H1 como sendo φ a menos 1 de H1. E aqui eu estou escrevendo o H2 como sendo φ a menos 1 de H2. Tá? Beleza, mas isso aqui, agora eu vou usar o fato que a φ é um isomorfismo, que eu sei. Então, essa coisa que está dentro do parênteses do φ a menos 1 vai virar isso aqui. Então, fica φ do φ a menos 1 de H1 vezes φ a menos 1 de H2. Certo? Mas isso aqui é igual φ composto com φ a menos 1, é a identidade. Então, isso aqui eu ganhei simplesmente a identidade aplicada nesse elemento aqui. Mas isso é igual ao próprio elemento, ou seja, igual a φ a menos 1 de H1, φ a menos 1 de H2. Então, vale a regra do produto. Isso implica que a φ a menos 1 é um isomorfismo.
Como eu disse, a 2 é óbvia, simplesmente pelo fato de, eles serem de existir essa objeção. A 3 eu deixo como exercício, essencialmente a mesma ideia do exemplo do slide anterior, do 16 e do S3. E a 4 é que se G é cíclico, então H vai ser cíclico. Então vamos assumir que G é cíclico, gerado por um Gzinho, e eu vou afirmar que o H é cíclico, gerado pela imagem de G, tá? Que eu vou chamar de Hzinho. Isso é verdade por quê? Porque se Azinho é um elemento de H, então o A ele é igual a φ de alguém de G, porque é uma abjeção. Mas esse alguém de G tem que ser uma potência do Gzinho, então A é φ de G elevado a N. Tá? A regra do produto, né, do φ, pelo fato de φ ser um isomorfismo, diz pra gente que essa igualdade é verdade. φ de G elevado a N é a mesma coisa de φ de G elevado a N. Tá? Isso aqui é a propriedade do produto de isomorfismo. Né? Fazer o produto no domínio e aplicar φ é a mesma coisa de aplicar φ e fazer os produtos lá no contradomínio. Mas então essa igualdade está falando para a gente que A é igual a H elevado a N, portanto, como esse Azinho for arbitrário, isso implica que H é cíclico também. Bom, caracterização de grupos cíclicos. O que significa caracterização de grupo cíclico? Que significa que a gente vai dar uma lista, basicamente. Se um grupo é cíclico, então ele tem que ser esse ou esse. Tá? Então o primeiro resultado diz que se G é cíclico e tem ordem infinita, então ele tem que ser isomorfo o grupo dos números inteiros. Tá? Demonstração, basta a gente exibir uma função objetora que satisfaça a condição do produto. Então, vamos assumir que G é gerado pelo Gzinho e vamos definir φ de Z em G como sendo φ de N vai no G elevado a N. Afirmação, φ é um isomorfismo. Sobre adjetividade, se Hzinho é um elemento de G, então o H vai ser G elevado a N, porque G é cíclico, mas isso é φ de N, portanto é sobrejetivo. Injetividade, vamos supor que M é diferente de N, e eu quero demonstrar que φ de M tem que ser diferente de φ de N. Então vamos assumir que fosse igual, então φ de M igual a φ de N, seria equivalente a dizer que G elevado a M é igual a G elevado a N. Regra do cancelamento, isso é equivalente a dizer que G elevado a N menos M é igual a identidade. Isso significaria que a ordem de G, que é igual à ordem do elemento que gera o G, seria finita. Né? Por quê? Porque a gente acabou de achar aqui um número que quando a gente faz G elevado a esse número dá finita, da identidade. E, portanto, isso dá uma contradição, porque a gente, por hipótese, está assumindo que a ordem de G é infinita. Portanto, ela é injetiva. Finalmente, regra do produto, φ de M mais N, por definição é G elevado a M mais N, que é igual a G elevado a M vezes G elevado a N, pelo fato do grupo ser cíclico e, portanto, abeliano. E essa equação a gente viu nas primeiras aulas. Mas isso é φ de M vezes φ de N. Logo, φ é um isomorfismo. Então, vale o resultado. Exercício. Se G é cíclico e a ordem for finita, então G é isomorfo a Z elevado a N. Desculpa, Z subíndice N, Zn, né? Então fica como exercício vocês demonstrarem esse fato aqui. Então isso dá uma caracterização, né, dos grupos cíclicos. Se ele for infinito, ele é o Z. Se ele for finito, ele é um Zn, para algum N. Corolário. Se G é um grupo arbitrário que tem ordem prima, então ele tem que ser um ZP, para algum P. Não para algum P, mas por P como sendo a ordem aqui, né? Demonstração, a gente sabe que se a ordem de G é P, a gente já viu nos slides anteriores que isso implica que G ele vai ser cíclico, tá? E ele vai ser cíclico e finito. Portanto, pelo teorema aqui, ele tem que ser isomorfo a Zn, onde N é a ordem de G. Mas nesse caso aqui a ordem é P, então vai ser isomorfo a Zp. Então esses resultados são bastante importantes, tá, gente?
Então, grupo cíclico infinito é Z, grupo cíclico finito é um Zn, e em particular, se você tem qualquer grupo, você não está falando nada sobre o produto dele, você não sabe nada sobre o produto dele. A única informação que você tem é que a ordem é prima. Se com essa informação a gente consegue garantir que esse G tem que ser ZP. Teorema de Cayley. O teorema de Cayley ele é bastante importante, tá? E de certa forma ele vai dizer para a gente que para você entender tudo sobre grupos, basta você entender tudo sobre os subgrupos dos grupos simétricos SN, né? Dos grupos de permutações. Vamos ver por que isso é verdade. Então, se G é um grupo e Gzinho é um elemento de G, vamos definir essa função lambda Gzinho, que vai de G em G, como sendo simplesmente a multiplicação pelo Gzinho que está fixado. Então ele vai pegar um elemento H e vai multiplicar a esquerda por G, esse elemento de H. Usando a regra de cancelamento, é fácil ver que essa função lambda de G ela vai ser uma permutação de G. Tá? Ela é injetora e ela é injetora e ela é sobreinjetora. Tá? Vamos considerar G barra o conjunto de todas as permutações de SG que são da forma lambda Gzinho, para algum Gzinho em G. Tá? E a afirmação é que esse G barra ele é um subgrupo de SG. Então SG aqui, lembra gente, SG é o grupo das permutações de G. Tá? SX era o grupo das permutações de qualquer conjunto X. Aqui o conjunto X que a gente está pegando é o próprio grupo G. Bom, para provar que isso é grupo, subgrupo na verdade, aqui eu vou exibir a identidade, então o lambda E é a identidade, facílimo de verificar. A inversa de um elemento qualquer, então, ou seja, a inversa do lambda G é igual ao lambda G menos 1, e o produto funciona da seguinte forma, que lambda G vezes lambda H é lambda GH. Tá? Isso implica que esse G barra é um subgrupo, lá pela primeira aula. Teorema de Cayley diz que a função lambda que manda um Gzinho no lambda G, então a função lambda ela tem o domínio G e o contradomínio G barra, ela manda o elemento Gzinho no lambda, na permutação da G, essa função é o isomorfismo de grupos. Demonstração, essa função lambda ela é bijetora, porque a inversa dela é dada por essa função alfa, que manda um elemento lambda Gzinho no G. É fácil verificar que essa função alfa é a inversa da lambda, portanto ela é bijetora. Falta verificar então a regra do produto. Mas se eu fizer lambda de G vezes H, por definição isso é lambda GH. Mas, por essa fórmula aqui, lambda de GH é lambda de G vezes lambda de H. Mas isso é lambda G, lambda parênteses G, lambda parênteses H. Né? Então essa função lambda aqui ela é um isomorfismo. Então, tanto faz eu fazer o produto em G e aplicar lambda, como aplicar lambda primeiro e fazer o produto em G barra. Então, olha só o que esse resultado está falando. G aqui não tem nenhuma condição sobre G. Não precisa ser abeliano, não precisa ser cíclico, não precisa ser finito, nada. Simplesmente um grupo qualquer. Então, esse teorema está falando que, dado um grupo qualquer, estudar esse grupo é a mesma coisa de estudar esse grupo G barra. Tá? No sentido de teoria de grupos, não faz diferença. Os dois são iguais, porque são isomorfos. Tá? Ou seja, para a gente entender todos os grupos, basta a gente entender todos os subgrupos de permutação, porque esse G barra é um subgrupo de permutação. Certo? Então, é um teorema extremamente simples de ser demonstrado, mas que a ideia por trás dele é bastante importante. Bom, agora eu quero falar de produtos de grupos. Tá? Então, dados dois grupos, G com produto ponto e H com produto composição ou círculo, a gente vai definir um novo grupo usando esses dois, cujo conjunto vai ser o produto cartesiano entre os dois. E agora eu tenho que dizer quem vai ser o produto. O produto vai ser ponto a ponto, usando o produto de G e o produto de H. O que significa isso? Significa que o produto de dois elementos do produto cartesiano, ou seja, G1H1 vezes G2H2, vai ser igual
o novo elemento, cuja primeira coordenada é multiplicar as primeiras coordenadas, e o segundo elemento vai ser multiplicar as segundas coordenadas. Então nota que aqui eu estou usando o produto de G e aqui eu estou usando o produto de H. É fácil ver que esse conjunto produto cartesiano munido com esse produto é um grupo. Exercício para vocês checarem. Então nota, gente, que eu não estou fazendo esses exercícios mais de checar que coisas são grupos, tá? A não ser que seja, de fato, tem alguma ideia por trás. Mas aqui nesses casos aqui é simplesmente você verificar que vale as condições de grupo, tá? Então, fica como exercício. A gente chama esse grupo como sendo o produto direto externo de G e H. Externo aqui porque os dois não têm relação nenhuma, basicamente. Os dois não vivem dentro de um mesmo conjunto grande, de um mesmo grupo grande. Simplesmente dois grupos quaisquer. Então por isso que a gente chama externo. Daqui a pouco a gente vai definir o produto direto interno e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer como esses dois grupos eles não vivem em um grupo maior. Então esse é o produto direto externo de G e H. E aqui não tem nada demais em eu ter só dois grupos, eu poderia ter N grupos, e eu poderia considerar o produto direto externo desses N grupos. E a minha notação para isso é esse produto aqui, produto de GI, que significa esse G1, cartesiano G2, cartesiano Gn. No caso em que todos eles são iguais, ou seja, G1 é igual a G2, é igual a G3, é igual a Gn, que é igual a G, a gente vai denotar esse produto desses N grupos por G elevado a N. Tá? É igual ao R elevado a N, que você já conhece de cálculo, de análise, né? Mesma coisa. Exemplo, R2 com a soma, né? Então, se a gente tomar R2 com a soma, a gente tem exatamente esse produto aqui. Então, R2 é o quê? R cartesiano R. Tá? Então, R é um grupo abeliano. Então, eu estou fazendo o produto cartesiano dele com ele mesmo e estou considerando o produto direto externo de R com R. Certo? Então, em particular, pela definição de como a gente viu como que é o produto aqui, no produto cartesiano, a soma, no caso, que vai ser esse produto, de dois elementos é simplesmente ponto a ponto. Então, AB mais AC vai ser somar A com C, somar B com D. Outro exemplo de grupos que têm mesma cardinalidade que a gente já viu anteriormente, mas não são isomorfos, né? Eu falei sobre isso logo depois de isomorfismo. Existia uma objeção entre dois grupos, não necessariamente implica que eles são isomorfos. Então, nesse caso aqui, a gente tem Z2 cartesiano Z2. Né? Z2 é um grupo. Estou fazendo o produto cartesiano, produto direto externo dele com ele mesmo. Isso aqui também é um grupo. Z4 também é um grupo. Eu estou falando que esses dois caras não são isomorfos, né? Ok, por que isso não é verdade? Bom, suponha que existisse um isomorfismo de Z4 para o produto cartesiano. Isomorfismo, pela regra do produto, tem que preservar a ordem de um elemento. Tá? Verifiquem que isso é verdade, mas basicamente é a regra do produto, do isomorfismo. Então, o φ de 1 deveria ter ordem 4, porque o 1 em Z4 tem ordem 4, certo? Contudo, todos os elementos do grupo Z2 cartesiano Z2 têm ordem 1 ou 2. Lembra, esse grupo aqui ele vai ter 4 elementos, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Todos esses elementos ou vai ter ordem 1 ou 4. Portanto, não existe nenhum elemento aqui que tenha a ordem que o φ de 1 deveria ter, se esse isomorfismo existisse. Né? Então, não pode existir tal isomorfismo. Um exemplo barra observação é que esse grupo aqui, o Z2 elevado a N, né? Z2 cartesiano Z2, cartesiano Z2, cartesiano Z2, N vezes, ele é muito importante em ciência da computação, porque de certa forma esse cara aqui está descrevendo a quantidade de bits, né? De comprimento N. Né? Bits é uma sequência de zeros e uns, e nesse caso aqui de comprimento N. Nota também que é óbvio que a cardinalidade do produto cartesiano é o produto das cardinalidades de G com H,
certo? Regra do produto, de contar elementos. Bom, então a gente tem esse novo grupo, construído a partir de 2 outros conhecidos. É natural a gente fazer perguntas sobre esse novo grupo. Então, vamos supor que Gzinho é um elemento de G que tem ordem R. Hzinho é um elemento de H que tem ordem S. Então, qual que seria a ordem desse elemento G,H dentro do produto direto dos grupos? Bom, esse resultado está falando que a ordem desse elemento é o MMC da ordem de G com a ordem de H. Demonstração. Vamos chamar de M ou MMC desses dois caras. E N vamos chamar da ordem do elemento que eu quero saber. Eu quero provar que M é igual a N. Né? Então eu sei que G, H elevado a M, por definição do produto cartesiano, isso é G elevado a M, H elevado a N, que é igual identidade G, identidade H, certo? Por que isso é verdade? Bom, que G elevado a M é igual a E elevado a G segue do fato de que R divide M, né? Porque M é o MMC de RS. E aqui segue do fato de que S divide M. Então a ordem de G divide M e a ordem de H divide M, portanto, G elevado a M e H elevado a M são identidades. Mas isso implica que N tem que dividir M. Nota que eu acabei de mostrar que GH elevado a M é igual a identidade. Esse aqui é a identidade do produto cartesiano. Por um resultado que a gente viu em uma aula anterior, isso implica que a ordem desse elemento aqui tem que dividir essa potência. Mas a ordem desse elemento é o que a gente está chamando de N. Então N divide M, portanto o N tem que ser menor ou igual que M. Por outro lado, a gente sabe que identidade G e identidade H é igual a GH elevado a N, porque por definição isso é a ordem desse elemento. Mas isso é igual a G elevado a N e H elevado a N. Portanto, a igualdade desses dois elementos aqui está dizendo que G elevado a N é igual a E, a identidade de G. Mas isso implica que R, que é a ordem de G, tem que dividir N. Essa outra igualdade que a gente ganha fazendo H elevado a N igual a identidade de H, implica que a ordem de H tem que dividir essa potência, mas a ordem de H é S. Então, R divide N e S divide N. Então, por propriedade, definição de MMC, isso implica que o N vai ter que dividir, que o M vai ter que dividir N. A propriedade de MMC é essa, que define MMC. Portanto, se o M tem que dividir N, então o N tem que ser maior ou igual que M. Então aqui a gente tem N menor ou igual que M, aqui a gente tem N maior ou igual que M, portanto eles têm que ser iguais, e isso demonstra o resultado. Então, dados dois elementos, um em G e um em H, para você achar a ordem do elemento cujas coordenadas são G e H, é só fazer o MMC da ordem dos dois. Corolário, isso diz que esse resultado vale para qualquer N elementos. Tá? Então, se Gizinho é um elemento de Gi tem ordem Ri, então a ordem desse produto cartesiano aqui, desse elemento com essas coordenadas, vai ser o MMC de todos esses caras aqui. Tá? Corolário do resultado anterior. Ok, vamos aplicar aqui alguns nesse exemplo para ver a ordem desse elemento 8,56. Então 8 é um elemento de Z12, 56 é um elemento de Z6 e eu gostaria de saber qual que é a ordem desse elemento, nesse produto cartesiano aqui. Certo? Ok, qual que é a ordem do 8? Bom, eu sei que a ordem desse elemento vai ser o quê? Vai ser o MMC da ordem desse com a ordem desse. Qual que é a ordem do 8? A gente viu isso lá na aula sobre grupo cíclico, tá? A ordem do 8, nota que o 8 ele é 8 vezes 1, ou na linguagem usual de grupos, ele é 1 elevado a 8. Né? E a ordem do 1 em Z12 é 12. Então, a ordem do 8 é a ordem do elemento que gera o grupo cíclico
que nesse caso é 1, então a ordem do 1 é 12, dividido pelo MDC entre 8, que é o expoente aqui, e 12, que é a ordem do 1. Né? Mas isso aqui, então, é 12 dividido pelo MDC entre 8 e 12, e o MDC entre 8 e 12 é 4, então esse é 12 dividido por 4, que é 3. Então a ordem do 8 é 3. Exatamente a mesma conta, pelos mesmos motivos. A ordem de 56 vai ser 60, né, que é a ordem do 1 aqui dentro, do elemento que gera isso, dividido pelo MDC entre 56, que é a potência do 56, né, o 56 é 1 elevado a 56. Lembra que a potência aqui é a multiplicação aqui por esse cara. O MDC entre 56 e 60 é 4, então isso aqui me deu 60 dividido por 4, que é 15. Logo a ordem desse produto aqui, desse produto cartesiano, vai ser o MMC entre 3 e 15, mas isso é igual a 15. Então essa é a ordem desse elemento. No slide anterior a gente viu que Z2, cartesiano Z2, não era isomorfo a Z4. Tá? Aqui vamos ver que isso é o caso quando a gente tem, ao invés de Z2, 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 Z3. Então Z2, Z3 é isomorfo a Z6. Afirmação que Z2, Z3 ele é cíclico. Tá? Se eu provar que Z2, Z3 é cíclico, então a gente demonstrou lá atrás na caracterização dos grupos cíclicos que ou ele vai ser infinito e vai ser isomorfo a Z, ou ele vai ser finito e vai ser isomorfo a algum Zn. Tá? Esse grupo aqui, obviamente, ele é finito, tem ordem 6, que é o produto entre 2 e 3. Então, se a gente provar que ele é cíclico, ele tem que ser isomorfo ao Z6, pelo aquele resultado. Mas isso eu deixo como exercício, é basicamente você verificar que esse elemento 1 vai gerar esse elemento aqui. Para ver isso, basta checar que a ordem desse elemento aqui dentro é 6. Tá? Mas a gente sabe qual que é a ordem desse elemento aqui dentro. Aplica o resultado anterior. Ele vai ser o MMC da ordem do 1 aqui dentro do Z2, com a ordem do 1 dentro do Z3. Então ele é um MMC entre 2 e 3, que é 6. Já provei. Tá. Isso é mais geral. Esse resultado aqui é mais geral, que é o que esse teorema diz. Então o teorema diz que Zm cartesiano Zn, ele é isomorfo a Zmn, somente se o MDC entre Mn é igual a 1. Então no caso de Z2 não ser isomorfo a Z4, falha justamente porque o MMC entre 2 e 2 é 2. Desculpa, o MDC entre 2 e 2 é 2. Bom, vamos provar a ida. Então a ida é, eu tenho isomorfismo, eu quero provar que o MDC tem que ser igual a 1. Tá? Então suponha que não fosse. Então suponha que eu tenho um isomorfismo, né, e que o MDC seja D maior do que 1. Bom, a gente sabe que isso é um exercício, sei lá, de álgebra A, se eu não me engano. Provavelmente vocês viram isso, propriedade de MDC e MMC, é que quando eu faço o produto do MDC de dois números com o MMC de dois números, o que eu ganho é o produto desses dois números. Então, o MDC de Mn vezes o MMC de Mn é M vezes N. Então, fica como exercício para vocês provarem, eu não vou provar, porque isso é um exercício de álgebra A. Tá, então, suponha que o MDC entre Mn, que eu chamei de D, é maior que 1. Então, como o Mn ele é esse produto, né, a gente tem que Mn dividido por D, lembra, D é esse cara aqui, ó. Então, o Mn dividido por D é o MMC entre Mn, certo? Isso implica que o M divide esse cara e que o N divide esse cara, a propriedade de MMC, certo? Logo, o que acontece se a gente fizer AB? AB aqui é um elemento qualquer, A é um elemento qualquer de Zm, B é um elemento qualquer de Zn. Então, AB elevado a esse número aqui, por definição do produto, isso vai ser A elevado a esse número, vírgula B elevado a esse número, certo? Mas, como o M divide
lembra aqui, tá, gente? Esse Azinho, a ordem dele divide a ordem de ZM, desse grupo ZM, que é M. Portanto, M dividir esse cara aqui, isso implica que esse número, que Azinho elevado a esse número tem que ser a identidade. E exatamente pelo mesmo motivo, o B elevado a esse número tem que ser igual à identidade, porque o N, que é a ordem do Zn, divide esse número aqui, certo? Então, eu ganho que a B elevado a Mn dividido por D é igual à identidade do produto cartesiano, do produto dos grupos, certo? Isso foi para todo A e B. Logo, nenhum elemento de Zm cartesiano Zn vai ter ordem Mn, porque eu acabei de ver que a ordem vai ser menor ou igual que Mn dividido por D, e D é maior que 1, certo? Logo, esses dois caras não podem ser isomorfos, porque esse grupo aqui ele tem um elemento de ordem Mn. O 1 ali dentro tem ordem Mn, certo? Então, se o MDC entre Mn é maior do que 1, não posso ter esse isomorfismo. Reciprocamente, vamos assumir que o MDC é igual a 1 e vamos provar que eles são isomorfos. Tá? Então, assumindo que o MDC é igual a 1, de novo usando a propriedade que o produto de Mn é o MDC vezes o MMC desses números. Então a gente vai ter, usando o resultado anterior, que a ordem desse elemento 1, 1, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser o MMC entre a ordem do 1, que é M, em Zm, e a ordem do 1 em Zn, que é N. Então a ordem desse elemento é o MMC entre esses dois caras, mas como o MDC é igual a 1, essa igualdade aqui está me falando que o MMC é igual ao produto entre M e N. Logo, esse elemento aqui, ele tem ordem Mn. Portanto, a gente tem que esse elemento vai gerar, esse elemento, né, que está aqui dentro, ele vai gerar todo o grupo, porque ele tem a mesma ordem do grupo inteiro, né? E logo esse cara aqui, ele tem ordem Mn. Então, daquele resultado que a gente demonstrou lá atrás, isso implica que esse produto cartesiano é isomorfo ao Zn, né? De novo, estou usando aquele resultado, tá? Se um grupo cíclico tem ordem infinita, ele é isomorfo a Z. Se ele tem ordem infinita, ele é isomorfo a Z nzinho, onde o nzinho é a ordem dele. Perfeito. Corolário, esse resultado vale para mais elementos, tá? Então, se a gente tiver... então, a gente vai ter um isomorfismo entre produto cartesiano de Z1, Z2, Zn1, Zn2 até Znk, vai ser isomorfo ao Z N1 vezes N2 vezes N3 até Nk, se somente se o MDC desses NIs são todos iguais a 1. Tá? Se o MDC do NI com NJ são todos iguais a 1. Em particular, se a gente pegar um número M e decompor ele como produto de primos, como esses primos aqui, esse sendo o meu N1, aí eu vou ter o N2 aqui, vou ter o NK, todos eles são coprimos um com o outro, né? Então vai valer esse resultado. Portanto, Zm vai ser isomorfo a esse produto cartesiano aqui. Ou seja, isso está me falando que para eu entender qualquer produto cartesiano, basta eu entender os produtos cartesianos, basta eu entender... Desculpa. Isso está me falando para eu entender qualquer Zm, basta eu entender os Zs P elevado a alguma coisa, onde P é primo. Tá? Então, os Zs potências de P. Porque qualquer Zm vai ser produto cartesiano disso. Ok, então eu falei de produto direto externo, agora eu quero falar de produto direto interno. Então lembra que no produto direto externo, os dois grupos que a gente usava para produzir o novo grupo, eles não tinham nenhum tipo de conexão um com o outro. Tá? É simplesmente o G um grupo e H outro grupo. Então a pergunta natural é quando, que a gente viu em vários casos aqui, nesses isomorfismos aqui. Aqui a gente tem isomorfismo, aqui também. Pergunta natural é quanto que um grupo pode ser escrito como produto direto de alguns subgrupos próprios dele. Tá?
Nota, por exemplo, que se a gente pegar H, um subgrupo de R2, onde a única coordenada não nula é a primeira, e K, um subgrupo de R2, onde a única coordenada não nula é a segunda, então esses dois caras, obviamente, são subgrupos próprios de R2, com a soma, né? E além disso, se eu fizer H vezes K, que é o conjunto de todos esses produtos, isso vai ser precisamente o R2. Tá? Lembra aqui, gente, o produto aqui é o produto do R2, então aqui é um grupo abeliano, seria a soma. Tá? Então é H mais K. Então aqui é um exemplo, né? Eu tenho o R2 e eu consegui escrever ele como sendo o produto de dois subgrupos próprios. Então a pergunta essa pergunta gera essa seguinte definição, que a gente diz que G é o produto direto interno de subgrupos H e K, se as seguintes condições são verdade. Primeiro, que G é o produto desses dois subgrupos. Tá? Então aqui, isso é a notação para esse conjunto, é o conjunto de todos os produtos H'zinho e K'zinho, onde H'zinho está em H e K'zinho está em K. Então tem que valer essa condição. A interseção entre, aqui deveria ser K, tá? A interseção entre H e K é só o elemento identidade, né? Nota que o elemento identidade tem que estar nos dois, porque os dois são subgrupos. E além disso, eles comutam, tá? Os elementos de H e os elementos de K comutam, ou seja, H vezes K é igual a K vezes H para todo Hzinho em H e todo Kzinho em K. Tá? Isso aqui não está falando que todos os elementos de H comutam entre si, ou os elementos de K comutam entre si. Está falando que eles comutam um com o outro. Os elementos de H comutam com os elementos de K. Exemplo, um pouco menos trivial do que o anterior. A gente pode tomar o U8 dentro de Z8, né? Então são todos os elementos coprimos com 8 dentro de Z8. Então esse é 1, 3, 5, 7. Então, esse é um grupo multiplicativo, o 8, e a afirmação é que o 8 é um produto direto interno desses dois grupos aqui. Então, obviamente, tem que verificar que isso aqui é um grupo, mas de fato é, e isso aqui também. Multiplicativo, tá, gente? Então, 1 vezes 1 é igual a 1, está aqui dentro, 1 vezes 3 é igual a 3, está aqui dentro. 3 vezes 3 é igual a 9, mais 9 em U8 é a mesma coisa de 1. Aqui é a mesma coisa, a mesma conta. Bom, que a interseção desses dois subgrupos é por definição dos dois, né? O único elemento que está nos dois é o 1. Que eles comutam, não tem que provar nada, porque o U8 ele é um grupo abeliano, então todos os elementos de U8 comutam entre si, em particular os elementos de H vão comutar com os elementos de K. Então, finalmente, basta simplesmente verificar que vale essa regra, essa condição primeira, que o U8 é o produto desses dois caras. Né? Mas o 1 está aqui, o 3 está aqui, o 5 está aqui, basta verificar o 7. Mas o 7, se eu fizer 3 vezes 5, isso é 15. Mas em Z8, 15 é igual a 7. Portanto, é o produto. Outro exemplo, também não trivial, eu posso pegar, por exemplo, o grupo diedral D6. Né? E a afirmação é que o grupo diedral D6 é o produto direto interno entre esses dois subgrupos aqui. Então, como eu estou em Z6, obviamente isso vai ser um subgrupo, né? Identidade vezes identidade é ela própria, identidade vezes R3 é o R3. Lembra-se que é a rotação, tá? É a rotação ao cubo. Então, estou fazendo três rotações, onde R é a rotação de menor ângulo. 360 dividido por 6. E R ao cubo vezes R ao cubo é a identidade. Né? E a mesma coisa aqui, dá para verificar que isso aqui é um subgrupo. Bem? Além disso, a gente tem o seguinte, bom, o H ele é isomorfo o Z2, né? Esse aqui é um grupo de dois elementos, isomorfo ao Z2, e esse grupo K, ele é isomorfo ao S3. As permutações dos... Como é que a gente pode ver isso? Basta verificar, na verdade notar só, que eu desenhei aqui, que esse grupo K ele é o grupo justamente das permutações dos vértices 1, 3 e 5 desse polígono de 6 lados. Tá? Então nota que quando eu pego aqui, aplico R2, eu vou ganhar justamente a permutação que manda esse vértice 1 no vértice 3, o 3 no 5 e o 5 no 1.
E aqui o elemento S, tá? Com relação a essa bissetriz, né? Reflexão com relação a essa bissetriz aqui, cortando o vértice 1 aqui. Isso vai fixar 1 e vai levar o 5 no 3. Então isso mostra que o K é simplesmente o grupo de todas as permutações desse triângulo equilátero, mas a gente já viu que essas permutações é justamente o grupo S3. Bom, como eu falei para vocês, basicamente segue da definição dos elementos de D6, que qualquer elemento de D6 é o produto de um elemento de H com um elemento de K. E obviamente eles comutam, né? Se eu fizer aqui, esses produtos vão todos comutar. Ok. Fato importante é que nem todo grupo vai ser o produto direto interno de subgrupos próprios. Pode acontecer que não seja o caso. Um exemplo aqui que a gente tem é o S3. Tá? Então as simetrias do triângulo equilátero é a mesma que a gente tem aqui em cima. Né? O S3 ele não é o produto direto dos subgrupos próprios dele. A gente já viu várias vezes o desenho de subgrupos, né? De S3, é justamente esse desenho aqui. Então, esses aqui são todos os subgrupos próprios não triviais de S3. Tá? E se o S3 fosse H vezes K, onde o H e K tem interseção não zero, então isso implicaria que a ordem do H deveria ser... Não zero não, desculpa gente, que a interseção aqui é somente o elemento de identidade, né? Essa é uma das propriedades para satisfazer, para ser produto direto interno. Então, como a ordem desse cara é 6, isso implicaria que o H vai ter ordem 3 e o K vai ter ordem 2, né? Mas isso implicaria que o H, o subgrupo de ordem 3 tem que ser esse cara aqui. Esse é o único subgrupo de ordem 3. Então, o H seria esse cara aqui. Seria o grupo da identidade ρ1 e ρ2. Tá? Mas olha só, não existe nenhum MI que comuta com todas as rotações. Né? Então não vai valer uma das propriedades para ser produto direto interno, que os elementos de K e os elementos de H têm que comutar. Portanto, eu não consigo achar nenhum elemento K, nenhum subgrupo K, que vai conseguir fazer o papel desse K aqui nessa história. Ok. Logo, o S3 não vai ser produto direto interno de subgrupos próprios. Perfeito. Um teorema que relaciona os dois produtos, direto interno e direto externo. Nota que aqui esse produto direto interno, só para fazer eu diferenciar, né, o fato do direto externo que eu tinha falado antes, é que esses dois grupos que eu estou fazendo o produto direto interno deles, eles estão dentro de algo maior. Eles são subconjuntos, eles são subgrupos do grupo maior G. Então, o produto de H e o produto de K estão relacionados. Na verdade, eles são o mesmo, eles vêm do produto de G. No caso do produto direto externo, eu não tenho nenhuma relação entre o produto de H e o produto de K. Então é por isso que um chama interno e outro externo. Tá? Ok. O teorema que relaciona os dois produtos diz o seguinte, que se G é o produto direto interno de dois subgrupos H e K, então o G ele é isomorfo ao produto direto externo de H com K. Tá certo? Então nota que aqui o H é um subgrupo, e portanto é um grupo, o K também é um grupo, e então eu posso construir o produto direto externo entre esses dois caras. Esse resultado fala que esse produto direto externo é igual ao G, no caso que o G é o produto direto interno deles. Para demonstrar isso, tem que exibir um isomorfismo. Então, define a φ de H cartesiano K para G como sendo a função que pega um par HK e manda no produto H vezes K. A afirmação é que esse φ é um isomorfismo. A primeira propriedade que diz que o G tem que ser o produto desses dois, né? Lembra, eu estou assumindo que G é o produto direto interno. Então, em particular, o G tem que ser o produto deles. Implica que essa φ é sobrejetiva. Né? Para mostrar que ela é injetiva, eu vou usar o fato que a interseção é só o elemento identidade. Tá bom? Então, para provar que ela é injetiva,
Vamos supor aqui que eu tivesse dois elementos, né, que quando eu aplico a φ neles, então eu tenho o H1K1, H1,K1 e H2,K2, quando eu aplico a φ neles eu ganho o mesmo elemento G. Então isso significaria que G é igual a φ de H1K1, que é igual a φ de H1K2, mas o φ de H1K1 é o produto de H1 com K1, φ de H1K2 é o produto de H2K2. Isso implicaria dessa igualdade aqui, multiplicando por H2 a menos 1 dos dois lados da equação, e multiplicando por K1 à direita dos dois lados da equação, por K1 inversa, né, dos dois lados da direita. Isso implicaria que H2H1 é igual a K2K1 menos 1, certo? Mas esse cara pertence a H e esse cara pertence a K. Então, como eles são iguais, eles pertenceriam à interseção. Mas a interseção é só o elemento identidade, porque é o produto direto interno. Ou seja, eu chego que H2 menos 1 vezes H1 tem que ser igual à identidade, isso vai me dar que H1 é igual a H2, e que K2 vezes K1 menos 1 tem que ser igual à identidade, isso me dá que K1 tem que ser igual a K2, portanto ela é injetiva, portanto ela é bijetiva. Falta provar a propriedade do produto, então para isso a gente vai usar o fato que os elementos de K e os elementos de H comutam quando eu olho eles aqui dentro de G, certo? Isso é uma das propriedades para ser produto direto interno também. Então, se eu fizer φ de H1,K1 multiplicação H2,K2, por definição da multiplicação no produto direto externo, isso é φ de H1, H2, K1, K2. Por definição da φ, isso é H1, H2 vezes K1, K2. Como os elementos de H comutam com os elementos de K, isso aqui vai ser igual a H1, K1 vezes H2, K2, mais H1, K1 é o φ de H1,K1 e H2K2 é o φ de H2,K2. Portanto, vale a regra do produto, portanto, φ é um isomorfismo. Então, se você tem G um grupo que é o produto direto interno de dois subgrupos, então G nada mais vai ser do que o produto externo, o produto direto externo desses dois grupos. Tá? Finalmente, aqui o último slide, falar de uns exemplos que a gente já viu, no fim das contas. Primeiro que o R2 é o produto direto externo de R com R. A gente viu lá naquele exemplo anterior que R2 era o produto direto interno de H com K, mas o H era isomorfo a R e o K era isomorfo a R. Portanto, R2 é isomorfo ao produto direto externo de R com R. Como um grupo, tá, gente? Um grupo abeliano. Da mesma forma, a gente sabe que o 8 vai ser o produto direto externo de H com K, onde o H é esse subgrupo e o K é esse subgrupo. Né? De novo, a gente sabia já que o 8 era o produto direto interno, mas pelo último resultado, isso é igual ao produto direto externo. O D6, que é o grupo diedral do polígono de 6 vértices, é o produto direto externo do 1Z2 com o S3. Tá? Olha que essas propriedades são bastante interessantes. Então, para eu entender o D6, basta eu entender esses dois grupos aqui. Porque o D6 é o produto direto externo entre esses dois. Certo? Finalmente, só para completar, né? Do mesmo jeito que a gente fez produto direto externo, a gente não precisa de fazer só para dois subgrupos. Então, G vai ser o produto direto interno de grupos H1 até Hn, se valem as seguintes condições. Então, primeiro, se G é o produto desses caras, né? Ou seja, isso é notação, tá? A notação produto de HI significa que eu estou considerando um conjunto dos elementos da forma H1 vezes H2 até Hn, onde HI pertence a HI maiúsculo. Então, o G tem que ser igual a esse produto aqui, como conjunto. Os elementos de HIs com HJ, o elemento de HI com o elemento de HJ tem que comutar, se os HIs são diferentes, se o HI é diferente do HJ. De novo, isso é importante, eu não estou dizendo aqui que os elementos de HI comutam entre si. A gente está dizendo que os elementos de diferentes HIs comutam. Tá? Então, HI com HJ vai comutar. E também vale a propriedade da interseção. Tá? Então, se eu fizer HI interseção com o produto de todos os HJs, onde aqui deveria ser J diferente de I, tá?
Então, se eu fizer a interseção de HI com o produto de todos os HJs com J diferente de I, isso tem que ser igual ao elemento identidade. Tá? Exatamente a mesma demonstração do caso do slide anterior. Se G é o produto direto interno de H1 até Hn, então o G ele é o produto direto externo dos grupos HIs. Tá? Então, como o H1 até o Hn são subgrupos de G, eles são grupos por si só, portanto eu posso considerar o produto direto externo desses grupos, e esse resultado fala que G e esse produto direto externo coincidem. Certo? Bom, isso finaliza então a aula 3.